Bom, pessoal, então, dando continuidade aí na nossa aula de urina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções do trato urinário. E aí, veja bem, eu não tenho a menor pretensão de falar aqui sobre a fisiopatologia dessas doenças, porque, cara, não é o que é cobrado, tá? O CAFA gosta muito de relacionar a doença com a análise laboratorial, tá? Mas assim, como que surge, qual a diferença de uma doença para outra, isso não, né? Só vou dar assim um cheiro dessa parte, tá? Porque senão a gente aqui ia falar muita coisa que não convém, não cai, tá? Então aqui, ó, nesse quadrinho estão os principais grupos, tá? De doenças relacionadas aí com o rim. Então aqui embaixo a gente tem, ó, cistite, pielonefrite. São as mais comuns. Cistite é aquela que está relacionada com a infecção urinária, né? Infecção urinária começa o quê? É o banheiro com dor, né? Então é a cistite. Quando você não trata essa cistite direito, essa infecção urinária direito, ela começa a subir, né? Pelas vias urinárias começa a subir e você tem então uma pielonefrite. Então as duas são doenças aí relacionadas, olha, à infecção do trato urinário, tá vendo? Então infecção de trato urinário, que é esse ITU baixo, e infecção de trato urinário superior. Não tratou a cistite direito, ela subiu e foi para o trato urinário superior, virou uma pielonefrite. Se essa pielonefrite também não for tratada de forma adequada, ela vai se agravar, vai piorar e vai virar uma glomerulonefrite. Ou seja, já foi lá para o rim, tá? E vai virar uma glomerulonefrite. Além disso, a gente tem também essas outras três que são principais aqui, tá? Síndrome nefrótica, nefrite intersticial e insuficiência renal. Todas elas estão dentro do rim, assim como a glomerulonefrite, né? Estão ali relacionados com o rim, com o glomérulo ou com os túbulos, tá? Dentro já do rim mesmo, ok? Aí se vocês forem pegar o livro, vocês vão ver que tem vários tipos de glomerulonefrite, tem aguda, tem crônica, tem causada por bactérias, tem não bacteriana, enfim, tem vários grupos, mas elas têm sempre um perfil muito semelhante a nível de laboratório. Então, por isso que a gente não vai ficar aqui especificando cada um desses grupos, tá? A gente agora vai falar o quê? Como que o exame de urina pode ajudar a gente a diferenciar essas doenças, tá? Porque é isso que cai. Então, vindo aqui para baixo, né? A cistite, que é a mais comum, trato inferior, relacionado com infecção bacteriana. Até aí tranquilo a gente consegue entender. O que a gente vai ver a nível de exames de urina que vão dar alterados? Então a gente vai ter aqui, ó, leucócitos. Então aqui tanto faz se é a fita ou se é o sedimento, né? Os dois tem que estar batendo. Então você vai ter o quê? Leucócitos 3 cruzes, quer dizer, você vai ter bastante leucócito. Essas cruzes geralmente a gente põe assim quando está se referindo a fita, tá? Mas aqui nessa tabela não, nessa tabela só a quantidade de cruzes quer dizer intensidade mesmo, não quer dizer que é fita ou microscópio não, tá? Então, bastante leucócitos, né? 3 cruzes, está bem intenso. Bactérias também vai estar bem intenso, então meu nitrito lá na fita vai estar forte, vai estar positivo. Na hora que eu for ver a microscopia, a gente vai ver uma quantidade de bactérias bastante razoável. Já a parte de proteína, ela vai se alterar pouco, vai dar um aumento leve, tá? E a parte de sangue, né? Hematúria, você já vai ver uma hematúria considerável, você vai ver 2 cruzes, tá? Então, leve, considerável e alto, tá? Que são 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer a distinção entre uma cistite e uma pielonefrite? Lembrando que a pielonefrite é uma cistite que não foi tratada adequadamente e se agravou, né? E aí a bactéria foi subindo, né? Então lá, pielonefrite, infecção não tratada, infecções recorrentes, lembra que a gente falou que faz lá teste de sensibilidade aos antimicrobianos quando tem infecções recorrentes? Que ó, pode ser pacientes aí já com pielonefrite. A gente vai ver ó, que todos os parâmetros, ó, leucócitos, bactérias, proteína, hematúria, iguais. Então o que você vai conseguir diferenciar a nível de laboratório? A presença de cilindros leucocitários. Numa cistite, você não vai conseguir ter aí presença de cilindros leucocitários. Por quê? Você não está indo toda hora ao banheiro? Então, vai dificultar a presença de cilindros,
certo? Porque você não está com estase, né? Pelo contrário, você está indo toda hora ao banheiro. Já na pielonefrite, não. Você já gravou esse quadro, né? E aí você já muda as características, você já não vai ao banheiro toda hora. Então, você tem aí o favorecimento da formação de cilindros leucocitários, cilindros relacionados com infecção bacteriana, né? Porque você está tendo uma infecção, certo? Bactéria, muitas das vezes, está relacionada a esses dois casos, tá bom? Então, entre esses dois, está aqui em vermelho, porque é dessa forma que você vai conseguir diferenciar no laboratório só com o exame de urina. Claro que você pode fazer outros exames, pode fazer exame de imagem, outras coisas que vão fechar esse diagnóstico. Estou falando baseado só na urina. Beleza. Aí, vamos aqui para cima agora. Glomerulonefrite, não é o caso da pielonefrite que não foi tratada e agravou? Então, você tem a glomerulonefrite. Então, você pode ter ela por causa bacteriana, como esse caso, né? Bactéria, causou a cistite, que não foi tratada direito, virou pielonefrite, não foi tratada direito, virou glomerulonefrite, que é a imensa maioria dos casos. Mas você também pode ter por uma causa inflamatória, por exemplo, uma doença autoimune, e não tem nada a ver com bactéria. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma hematúria, que se a gente for comparar com os outros dois casos, vai ser uma hematúria mais forte. Aqui eram umas 2 cruzes, aqui são 3 cruzes, tá? Mas dependendo do estágio, você pode até não conseguir fazer a distinção só pela hematúria. Proteína, não vai. Em nenhum dos 3 casos a proteína vai ser muito útil aqui, tá? E cilindros, você vai ver cilindros eritrocitários ou hemáticos, né? Por conta aí de sangramento. Se aumentou a hematúria, então você já favorece... Ai, cliquei errado aqui. Você já favorece a formação dos cilindros eritrocitários, tá? Então, isso já ajuda aí a diferenciar entre pielonefrite com glomerulonefrite, né? Porque a hematúria, entre essas 3, a hematúria já fica mais pronunciada e você tem a presença de cilindros hemáticos ou eritrocitários. Beleza, molezinha, né? Fácil de entender. Aí a gente vai para a síndrome nefrótica. Concurso adora a síndrome nefrótica. Adora. Por quê? Você já tem um problema grave, porque você já está lá no rim, é uma complicação da glomerulonefrite, né? Pode ser causa bacteriana ou não, pode ser uma doença autoimune, né? Esse aí é de doença autoimune. Só que o que a gente tem de característico da síndrome nefrótica que ajuda a gente a distinguir bem que é essa a doença? Proteinúria, ó, fortíssima. Vê que nos outros que a gente falou até agora, a proteína está sempre levemente aumentada, né? Aqui não. A síndrome nefrótica, a proteína está bastante aumentada. A literatura até coloca assim, ó, acima de 3,5 gramas dia, né? E você também observa, além da proteína aumentada, gotas de gordura. E aí você vai ter aqueles cilindros sérios, cilindros adiposos por conta dessas gorduras, né? Ela vai se prender ali na proteína de Lange-Halfmann, formando um cilindro adiposo, tá? E saindo do exame de urina, você pode ter aí uma hipoalbuminemia e uma hipogama-globulinemia. Por quê? A albumina e as globulinas são proteínas que você está perdendo. Então lá, você não está tendo uma proteinúria alta, então você está perdendo. Por isso hipo, né? Está diminuindo. Por que isso acontece? Porque você está tendo uma lesão nas células renais a ponto de fazer com que elas percam essa questão da seletividade delas. E aí, então, elas vão permitir sair proteína que não era para elas estarem permitindo sair, tá? Então, por conta aí de uma agressão. Então, o rim, as células renais, elas já estão bem agredidas, tá? Isso é a síndrome nefrótica. Então, você tem essa característica aí, ó, proteinúria, gordura, cilindro com gordura, cilindro sério, mostrando que realmente o rim tá bem baleado, tá? E na nefrite intersticial, o que a gente costuma ter de mais diferente? Ó, a hematúria não é tão evidente, não é tão forte como nos outros casos que a gente falou até agora, né? Proteinúria também é leve, só que a gente costuma ter o dismorfismo eritrocitário, ou seja, aquelas hemácias de 2 formas diferentes, hemácia normal e hemácia que parece aquele Mickeyzinho que a gente falou, né, na aula passada, tá? Que é o dimorfismo eritrocitário. Então, você pode observar isso. Você também pode observar o quê? Cilindro leucocitário. Falar, mas lá embaixo você também disse que tinha cilindro leucocitário. Sim, só que aqui embaixo eu tenho presença de bactérias, aqui não, tá?
Então, eu não tenho bactérias, mas eu tenho cilindro leucocitário.